Pronto. Pode colocar a chamada, tá, gente? Por favor, viu? Acho que o pessoal ainda está colocando aqui chamada. Bom, gente, bom dia. Hoje a nossa aula é aula sobre o exame de fundo de olho, né? Quando vocês estiverem no internato, vocês vão ter acesso à prática do exame, né? Porque agora a gente tem aula prática, né? Com atendimento ambulatorial de oftalmologia. As duas turmas que passaram, estão passando agora a segunda turma, né? Do internato, a primeira turma. Todos os alunos saíram do ambulatório fazendo o fundo do olho, né? Pelo menos tendo a prática e sabendo como se faz, né? De todo o passo a passo, e conseguiram, de alguma forma, visualizar alguns vasos da retina e terem o domínio da técnica, né? É extremamente importante para o clínico, principalmente para o endocrinologista, o cardiologista, terem uma noção básica do fundo de olho, né? Nas principais doenças da retina que a gente vai passar hoje para vocês, é o que mais acontece no dia a dia da oftalmologia, nas perdas visuais agudas e até crônicas, de alterações da retina do fundo do olho. Hoje a gente vai dar uma pincelada. Teremos uma aula específica só de retinopatia diabética e retinopatia hipertensiva. Hoje eu vou falar bastante já para vocês, né? Para vocês verem a importância que é isso. Semana passada, no ambulatório,
atendemos uma baixa de visão aguda de um paciente com crise hipertensiva, hipertensão arterial sistêmica, que evoluiu para o olho direito com retinopatia hipertensiva moderada, e o olho esquerdo ele fez uma oclusão de veia central da retina. Fez uma trombose no olho, né, com hemorragia nos 4 quadrantes. Então, foi, entre aspas, tá? Não para o paciente, mas para quem estava no ambulatório, uma sorte, que os alunos do internato conseguiram ver uma oclusão, né, de veia central bem clássica, bem comum no nosso dia a dia, por causa de um paciente hipertenso com crise hipertensiva grave e descompensada, tá? Então, para vocês verem como as retinopatias e as doenças sistêmicas influenciam na oftalmologia. Então, o exame de fundo de olho, né, é extremamente importante. Temos a oftalmoscopia direta e indireta. O que a gente faz geralmente no ambulatório é a oftalmoscopia direta, né? Eu até levo uma lente, que é uma lente de biomicroscopia de fundo, e mostro para os alunos, né? Uma lente de 90 dioptrias, que a gente faz o exame de fundo de olho na lâmpada de fenda, tá? Mas eu expliquei para eles, né? Eu consigo fazer sem dilatar a pupila, né? Porque eu já tenho bastante experiência, mas eu demorei um ano, quando eu estava no meu R1, eu demorei um ano para conseguir fazer não uma oftalmoscopia direta, isso vocês vão conseguir fazer no ambulatório, mas uma oftalmoscopia indireta com uma lente de biomicroscopia de fundo na lâmpada de fenda, a gente demora mais ou menos um ano para conseguir fazer sem dilatar, né? Para vocês verem a complexidade que a gente dominar algumas técnicas de exame, né? Mas a oftalmoscopia direta, que é o oftalmoscópio direto, né, que a gente vai ter a oportunidade de realizar o exame, vocês vão com certeza dominar a técnica. A diferença de cada um: oftalmoscopia direta, oftalmoscópio direto, não precisa dilatar o paciente, segue o reflexo da pupila, aproxima do olho do paciente através de um orifício no aparelho que eu levo para o ambulatório, e vocês conseguem fazer o exame de fundo de olho, né? A oftalmoscopia indireta é um capacete que a gente coloca na cabeça, o paciente tem que estar dilatado, a lente é mais ou menos de 20 dioptrias, e conseguimos também fazer o mapeamento de retina, né? Que é um exame extremamente importante. A oftalmoscopia nos dá uma ideia de alteração, e o mapeamento de retina através da oftalmoscopia indireta nos dá o diagnóstico, né? Então, a gente consegue ver com muito detalhe a retina e o que está acontecendo com os vasos. Então, a oftalmoscopia direta, a imagem aparece em maior aumento, então vocês vão ver o nervo óptico desse tamanho, quando vocês colocarem o oftalmoscópio direto através da pupila dos pacientes. Você tem uma dificuldade muito grande de avaliar a periferia, porque o paciente não está dilatado, então você consegue ver muito bem os vasos adjacentes ao polo posterior. Polo posterior é mácula e nervo óptico, né? Então você consegue ter uma visão boa das adjacências. Se você pedir para o paciente movimentar o olho, o nervo óptico sempre está mais nasal, então se você pedir para o paciente olhar um pouco para o lado do nariz, você consegue ver o nervo óptico bem claramente. Se você pedir para o paciente olhar temporal, você consegue observar melhor mácula, tá? Então, dependendo da posição do olhar do paciente, você consegue ter uma dimensão um pouco maior. Mas as periferias, né? A gente teve aula de ametropia semana passada, das degenerações retinianas, miópicas, né? Que estão lá na periferia da retina, e às vezes alguma hemorragia que está lá na periferia da retina, você não consegue visualizar na oftalmoscopia direta. Por isso que eu sempre falo, para o paciente que é hipertenso e diabético, procurar o oftalmologista pelo menos uma vez por ano para mapear a retina por completo, para conseguir ver os detalhes da periferia, né? Mas, por outro lado, a oftalmoscopia direta, ela vê mais detalhes, porque o nervo óptico está enorme na sua frente. Então, você consegue ver os detalhes dos vasos do nervo, consegue ver coloração.
A oftalmoscopia indireta, você tem uma visão geral da retina, então a imagem é um pouco menor, né? Então, muitas vezes eu preciso aproximar esse nervo. Eu que faço glaucoma, que examino o nervo óptico, eu preciso aproximar esse nervo óptico para conseguir ver os detalhes do nervo óptico através do meu exame, né? E é mais prático, porque é um aparelho portátil, o oftalmoscópio indireto também é, só que ele é maior, você tem que levar uma mala, tem todo um processo de lente, ligar na tomada, levar colírio para dilatar, né? O oftalmoscópio direto você leva na bolsa, né? Para onde você vá, o oftalmoscópio é muito mais prático para levar e muito mais prático para realizar, né? É um exame muito mais fácil de realizar. E a oftalmoscopia indireta, você consegue ter mais detalhes da retina, ver a imagem um pouquinho menor, então você não tem muita nitidez do nervo óptico, mas você consegue entender o que está acontecendo de maneira geral, né? Então, onde tem hemorragia, onde tem desgaste, onde tem degeneração, é um campo maior, né? Você precisa de uma visão estereoscópica, ou seja, o que, que é isso? Você está com um capacete aqui e uma lente aqui, ou seja, o paciente ele está distante de você, deitado numa maca, com o olho dilatado. Então, quem tem diplopia, que é visão dupla, quem tem estrabismo, tem um pouco mais de dificuldade de fazer oftalmoscopia indireta, né? No ambulatório, às vezes, a gente vê isso, né, do aluno que tem muito grau de óculos, que tem dificuldade. O que é estereopsia? Noção de profundidade. Então, você tem que ter uma noção de profundidade do foco para você conseguir focar as imagens da retina, né? E a iluminação é muito grande, né? Uma iluminação muito maior. O paciente precisa de mais iluminação, então o paciente fica com aquela sensação, né, de parece que tem um farol dentro do olho, né, e tem muita fotofobia, porque você tem que dilatar o paciente, então imagina você incidindo uma quantidade de luz enorme, né, através da pupila num olho dilatado. Então, alguns pacientes têm intolerância, tá? Principalmente homens. Os homens geralmente têm mais intolerância a fazer esses exames do que as mulheres. Nada contra, mas é até um estudo que a gente já fez. Tem alguns estudos muito doidos, né, no nosso dia a dia, mas a gente tem um estudo que fala que tem uma dificuldade maior. Eu não sei se o homem tem mais intolerância no olho, né? Até para cirurgia, para fazer exame, eles têm um pouco mais de fobia, assim, de fazer exame oftalmológico. Não é um estudo tosco, que para mim não faz a menor diferença, mas a gente observa isso realmente no dia a dia, mas não tem nenhuma causa específica, tá bom? O exame normal da retina, né? Oi. Alguém está falando alguma coisa comigo? Está me ouvindo? Muito mal. Vou digitar no chat. Não, pode falar, agora deu. Agora melhorou, Maru. Você falou da lente, como é que é a característica da lente mesmo? De qual lente? Da oftalmoscopia indireta? Isso vem direto. A gente vai mostrar a foto. É uma lente redonda de 20 dioptrias, tá? Que você acaba aproximando do olho num capacete. Então, você fica numa distância do paciente, ele deitado, você com o capacete, incidindo uma luz através da pupila e a lente de 20 dioptrias na frente do olho do paciente. É isso que eu não tinha entendido, 20 dioptrias. Obrigada. Nada. Então, o exame normal da retina, na retina tem um estímulo luminoso, que é transformado em estímulo elétrico para ser transportado pelo cérebro. Então, a imagem é transportada para o cérebro, e o cérebro interpreta aquela imagem de acordo com o estímulo luminoso. Na retina passa uma artéria central da retina e a veia central da retina. A veia central da retina é mais temporal com relação à artéria, então a veia está mais para fora, dentro do nervo óptico, na cabeça do nervo óptico. Você vai ver bem a base da artéria e da veia central da retina passando. Depois eu vou mostrar a foto para vocês.
No ambulatório semana passada, vimos uma oclusão de veia central da retina, né? Então, o sangue foi e na hora do retorno venoso, ele não voltou e o paciente estava com uma hemorragia nos 4 quadrantes. Depois a gente vai mostrar essa foto, né? O polo posterior, o centro do polo posterior está a mácula, então polo posterior, nervo óptico e mácula, e os vasos em arcada, através do nervo óptico, indo arcada em direção à mácula, né? Na mácula temos a fóvea, que é bem no centro, que é responsável por visão de cores, de detalhes, onde acontece a fixação do olhar. A retina possui aquelas camadas histológicas que a gente falou na aula de anatomia, cones e bastonetes, são células muito especializadas de visão de cores, né? E o vítreo, que é o gel que a gente tem lá atrás na retina, que corresponde a 80% do volume do olho, que é formado por colágeno, ácido hialurônico e água, né? Então, o vítreo é bem viscoso, né? Ele recobre toda a região da retina, ele é transparente, né? É um gel que ajuda na conformação, na forma e diminuição do impacto dentro do olho, tá? E aí, aqui é uma retina normal, tá? Então, vamos lá. Esse daqui é uma retinografia, tá? Um exame que a gente tira uma foto da retina, uma retinografia de qual olho? Então, vou ensinar para vocês para a gente ver a técnica. Então, eu estou olhando para a retinografia, né? Na oftalmologia, tudo é ao contrário, tá? Então, a gente às vezes tira uma foto, então, eu estou olhando para a retinografia. Se a minha mão esquerda faz o formato da cunha através do nervo óptico, retinografia do olho esquerdo. Se a minha mão direita faz a cunha do nervo óptico, retinografia do olho direito, tá? Essa é só uma pegadinha, é claro que eu não vou cobrar isso em prova de vocês, só para vocês saberem. A retinografia do olho esquerdo, tá? Então, aqui nós temos o quê? O nervo óptico, né? Alguém tem alguma dúvida? Que aqui é o nervo óptico. Não. Não, professor. Aonde está a mácula? Vocês conseguem me dizer? Bolinha Mácula. amarelinha, mais clara. Bem nessa região aqui, ó, onde tem esse leve pigmento, tá vendo? A mácula tá aqui, tá? Então, a arcada dos vasos, né? Tá? A veia central da retina, ela é mais temporal, então ela tá aqui. E a artéria nasal da retina tá mais nasal, ela tá bem coladinha aqui. Então, a veia central e a artéria central, tá? Tem um calibre maior, tá? Mácula, nervo óptico. Professora, A artéria seria mais escura aí, no caso, né? Então, quem está falando da artéria escura? Rodolfo? É. Oi, Rodolfo, tudo bem? Que bom que você está aí com a gente hoje. Então, na verdade, a coloração, ela altera muito, a gente nem consegue muito definir por coloração, tá? Que a gente tem que saber que aqui, ó, o nervo óptico, ele é mais nasal e a mácula, ela é mais temporal, tá? Então, quando a gente vê o trombo aqui, dos vasos mais calibrosos, a gente vê que aqui é a veia central da retina, porque ela está mais temporal, tá? E aqui atrás, ó, que sai o trombo, é a artéria central da retina. Nesse caso, a artéria está mais calibrosa, mas a gente não consegue definir muito assim, não, tá? Que às vezes tem um emaranhado de vaso ali, a gente precisa definir realmente através da região mais temporal ou mais nasal, tá? Cada olho é de um jeito, às vezes é tão bonito, porque eu que faço glaucoma, eu fico o dia inteiro vendo nervo, né? Tem paciente que tem pulsação no nervo, você vê igual um coração. Ontem mesmo fui fazer um OCT de uma paciente, que é uma tomografia de coerência óptica para ver glaucoma, ela tinha uma pulsação tão linda que me deu vontade de tirar foto, né? Às vezes a gente consegue ver pulsação ali na artéria,
tá? É raro, às vezes a gente consegue ver. Então, é muito, assim, a retina é muito individual, tá? Quem fizer oftalmo vai saber disso um dia, porque às vezes uma coisa que parece ser muito alterada é normal para uns e alguma coisa que é normal parece ser muito alterada. Então, depende muito de várias coisas, tá? Então, hoje a gente vai começar a falar de algumas das patologias mais importantes para vocês começarem a ter acesso a isso. Ó, só para vocês terem uma ideia, eu vou falar de retinopatia hipertensiva e diabética bastante hoje. A gente vai falar uma aula específica para retinopatia hipertensiva e diabética, e depois a gente vai nas doenças sistêmicas, né, as alterações oculares das doenças sistêmicas, nós vamos falar de novo de retinopatia hipertensiva e diabética, para vocês terem uma ideia do tanto que isso é impactante para o oftalmo, né? Quanto que essas duas doenças são relevantes e são comuns dentro do nosso dia a dia na oftalmologia. Por quê? Porque muita gente é hipertensa, muita gente é diabética, né? E esses pacientes, muitas vezes, não cuidam, né? Não fazem o tratamento correto, são sedentários, têm síndromes plurimetabólicas. Então, a gente começa a ter alteração retiniana, de vasos retinianos, muito precocemente, né? Pacientes com retinopatia diabéticas jovens, né? A gente vê todo dia no consultório, pacientes jovens com retinopatia diabética hipertensiva, tá? Então, as alterações orgânicas e funcionais, alguns sinais, aqueles vasos, né, Rodolfo, que você viu ali na... Olha, Estelinha, que a gente viu ali naquela... A Marina já falei, que a gente viu ali no exame normal, né, da retina, né, a artéria, a veia, as arteríolas, né? E aí, o que acontece na retinopatia hipertensiva? O olho começa a sofrer uma esclerose, né? Então, existe uma resistência vascular de veias e artérias, de vênulas e arteríolas também, né? E essa oclusão, esse espasmo, esse sofrimento por causa da resistência vascular, fazem acontecer alguns sinais na retina, né? Então, aqueles vasos que são retinhos, eles começam, que fazem aquela angulação linda na retina, eles começam a cruzar patologicamente, eles perdem a direção, eles afinam, porque a retina é tão inteligente que ela precisa de oxigênio. Quando a gente começa a diminuir a oxigenação da retina, ela começa a se desesperar e arrumar maneiras de recuperar aquele fluxo de oxigênio, né? Então, os vasos começam a sofrer, então eles cruzam para tentar melhorar, eles engurgitam, eles começam a fazer neovascularização para tentar melhorar a oxigenação, né? Então, os cruzamentos, os sinais de Gauss, os sinais de Salus, eu vou mostrar para vocês, com alterações do reflexo do vaso, né? Por causa do espasmo, da esclerose, a irregularidade vascular. Então, às vezes, o primeiro sinal que a gente vê num paciente com retinopatia hipertensiva são aqueles vasinhos que a gente viu ali na foto da retina normal, que fazem um aumento da tortuosidade, eles ficam parecendo um emaranhado, né? Então, eles fazem uma retinopatia hipertensiva. O primeiro sinal são essa irregularidade do calibre e o aumento da tortuosidade vascular, né? Então, aqui, ó, o sinal de Bonnet, né? Quando tem um cruzamentozinho patológico, um vaso fica mais engurgitado e o outro perde o fluxo, tá? O sinal de Gauss, quando um vaso cruza o outro e um outro vaso perde o fluxo, tá? Então fica mais apagado o fluxo a hora que cruza esse vaso, por exemplo. Entrou alguma... Perde o fluxo. E os salos que perde a direção. Então, o vaso vem, cruzou, ele muda a direção. Ele estava vindo para cá e muda a direção. Ah, mas eu preciso saber esses sinais. Você não precisa saber esses sinais com detalhes no seu dia a dia, mas você tem que saber que isso é alterado, né? Você tem que saber que esse vaso aqui, ele está perdendo fluxo, né? Você tem que saber
que esse vaso está com comprometimento, está perdendo reflexo de sangue. Olha essa palidez desse vaso, olha como está engurgitado o outro lado, né? Então, quando você fizer um fundo de olho de um paciente hipertenso, se você observar um engurgitamento vascular, né? Um vaso mais engurgitado, um vaso mais apagado, você pode começar a classificar como uma retinopatia hipertensiva, né? Uma retinopatia hipertensiva leve. Então, a primeira coisa que você fala, olha, você precisa procurar o cardiologista, porque você pode estar fazendo uma esclerose, né? Uma retinopatia hipertensiva, e se não tratar essa hipertensão arterial, você vai começar a ter lesão muito grave, né? Que foi o caso do paciente do nosso ambulatório da semana passada, tinha retinopatia hipertensiva moderada num olho e uma oclusão no outro olho, né? Muito grave, provavelmente vai perder 90% da visão daquele olho, já estavam com mais de 20 dias de oclusão, não tinha atendimento, me pediram para fazer o atendimento no ambulatório, um caso excepcional desse paciente, realmente um caso muito grave, né? Eu encaminhei para fazer panfotocoagulação a laser e anti-VEGF, mas eu não, vamos ver hoje como é que vai dar esse paciente, né? Então, aqui só para vocês terem uma ideia, a veia central da retina, mais temporal, como eu falei, e a artéria central da retina aqui no trombinho dela, mais nasal, tá? Só para vocês terem uma ideia da retina normal e desses engurgitamentos aqui, tá? Aqui eu ficaria muito atenta com esse vaso, tá, gente? Ó, ele tá começando uma tortuosidade, tá? Eu ficaria bem atenta a esse vaso mais tortinho aqui, nessa retina, tá? Mas, de qualquer maneira, é uma retina normal, né? Então, fizeram um fundo de olho, né? Vai aparecer para vocês aqui. Vocês vão ver o nervo desse jeito, né? Olha aqui. Aqui é o exemplo de oftalmoscopia indireta. É assim que a gente vê a oftalmoscopia indireta, né? O nervinho, a mácula, a periferia. Eu não consigo ver muito detalhe de nervo óptico. Olha a diferença desse nervo óptico que a gente vê na oftalmoscopia direta, ele está enorme na nossa frente, né? Com os vasos saindo, alterando o calibre, tem gente me chamando, alterando o calibre e a conformação do vaso, que você consegue fazer uma oftalmoscopia e pensa em alguma retinopatia hipertensiva. Maíra, eu acho que você quer falar comigo, pode falar. Eu queria só que você explicasse de novo o sinal de Bonnet, que eu me perdi. Sinal Os de outros eu Bonnet, entendi. com certeza, ele faz um engurgitamento posterior, tá vendo? Então, ele está engurgitado, ele faz tipo um dedo em salsicha. Pensa assim, tá? Ele cruzou, ele fica mais engurgitado na região posterior. Tipo um dedinho em salsicha, assim, mais gordinho. Tá bom, obrigada. Nada. Os espasmos, então, o que acontece? Os espasmos retinianos, né? O edema, então o vaso começa a ocluir, ele sofre, então o que ele faz? Ele começa a aumentar a quantidade de líquido ali, fica líquido acumulado, né? O vaso, ele perde a sua bainha. Então, ele começa a ficar muito friável, então começa a fazer edema, então tem sofrimento, começa a ter exsudação, hemorragia, edema de papila, no final já de uma retinopatia hipertensiva, né? Você já vê tudo é demasiado, líquido retido na retina, contido na retina, né? Então, o paciente, ó, aqui uma retinografia normal, tá? Mácula, olha a mácula aqui tá mais pigmentadinha para vocês enxergarem, nervo óptico, lindo, maravilhoso, né? E olha aqui uma retinopatia hipertensiva grave, tá? Com edema, você não consegue mais visualizar o bordo do nervo óptico, então ele está inchado, demasiado. Mácula com neovascularização, mácula não tem vaso, cheio de microhemorragia, olha todos os sinais, ó, Bonnet aqui, né? O engurgitamento desses vasos, tá? Então, uma retinopatia hipertensiva grave com exudato algodonoso, né? Nessas regiões, tá? Que também tem. Então, é um sofrimento já da retina. Assim que nosso paciente estava
no ambulatório. Ai, meu Deus do céu. Peraí que eu vou voltar aqui, desculpa, galera. Só um minutinho, tá? Então, assim que esse paciente ele estava no ambulatório na semana passada, o melhor olhinho dele, tá? Só para vocês terem uma ideia. E depois, no final da aula, vou mostrar para vocês o que aconteceu no outro olho em consequência da retinopatia hipertensiva. Então, uma pincelada, como eu falei para vocês, a gente vai ter essa aula todinha ainda esse período. E o diabetes, né? Então, o que o diabetes pode causar no olho? Ele pode dar só retinopatia, né? Diabética? Não. O diabetes, ele traz várias consequências para o olho, né? Então, ele pode trazer catarata, oftalmoplegia, catarata, por causa da hiperglicemia, né? A oftalmoplegia, o paciente começa a ter paralisia de nervo, principalmente terceiro par, por causa da hiperglicemia. Então, ele pode fazer diplopia. Então, sempre quando o paciente chega no consultório e fala, estou tendo visão dupla, a primeira pergunta que eu faço, você é diabético? Primeira pergunta, tá? Você é diabético? Geralmente o paciente é diabético e fez alguma crise de hiperglicemia em algum momento ali bem próximo da consulta, tá? Então, a oftalmoplegia é também uma característica. Neurite óptica, a própria doença, a própria retinopatia diabética pode fazer um processo inflamatório do nervo óptico, tá? A retinopatia diabética, que é o mais comum, que a gente mais vê no nosso dia a dia, e a alteração da refração, que o cristalino ele aumenta o diâmetro antero-posterior por causa da hiperglicemia, pelo um processo mesmo de osmolaridade, né? Traz água, puxa água para o cristalino, e o paciente começa a ter alteração da refração, né? Tem uma aluna no internato que está fazendo um trabalho sobre isso, né? É impressionante, a gente chega lá, o paciente, olha, eu estou muito assustado, porque eu passei mal há uma semana, tive um quadro muito estranho, fui para o pronto-socorro, minha glicemia estava 500. Fiquei internado, fiz bomba de insulina e descobri que eu sou diabético. Só que, doutora, a partir daí minha visão está muito embaçada. Eu olho para longe e não enxergo nada. Está tudo embaçado. Você usa óculos? Nunca usei óculos. Sempre enxerguei muito bem. Então, de duas uma, ou esse paciente aconteceu alguma coisa com ele, né, com relação à refração, ou ele está com uma retinopatia diabética, ou fez uma oclusão, alguma coisa súbita, porque a visão piorou de uma semana para cá, né? Então a gente começa a investigar, né? E aí, a gente faz, primeira coisa, acuidade visual sem correção, o paciente chega a 20/100, poxa, uma visão baixa. E aí, por acaso, eu vejo a refração, o paciente está menos 6 graus de miopia. Poxa, uma pessoa que tem menos 6 graus de miopia, nunca usou óculos, até acontece, tá, gente? Tem gente aí que fica sem usar e fica sem enxergar o resto da vida. Teve uma história engraçada, uma paciente tinha menos 7 graus de miopia, nunca usou óculos. A hora que a gente colocou, estava na residência, colocou o óculos nela, ela olhou para o marido e falou, meu Deus do céu, estou te enxergando agora, pelo amor de Deus. Mas, assim, tem gente que não usa mesmo, entendeu? Mas, tá, não é o caso, né? Esse paciente aí, menos 6, a gente coloca o grau 20/20 de visão, né? Então, poxa, paciente não tem retinopatia, vocês concordam comigo? Eu coloquei ele menos 6, ele é 20/100, né? Sem correção, sem corrigir o grau. A hora que eu corrijo o grau do paciente, ele chega a 20/20. Ele tem retinopatia diabética? Tem lesão na retina? Não. Ele está enxergando 20/20, 100%. Então, provavelmente, o que aconteceu? Uma miopização pelo diabetes. O que eu faço com esse paciente? Olha, você está com uma miopia causada pelo diabetes. A gente vai entrar com dieta, controle, insulina. Daqui a 3 meses você vai voltar. E aí a gente vai refazer o grau. E aí, 3 meses eles voltam plano, zero, sem grau nenhum.
tá? Então, para vocês verem o quanto que isso é importante para a gente avaliar. O Cláudio está me perguntando, essa retinopatia diabética é reversível com a diminuição? Não é reversível. Uma vez lesado, tem lesão na retina, é irreversível, tá? Por isso, existem tratamentos para não ocorrer a piora da retinopatia. Uma vez retinopatia, se você não fizer nada, essa retinopatia ela vai virar de não proliferativa para proliferativa em, no máximo, 5 anos, tá? Então, precisa tratar. A gente faz laser, seca a retina direitinho, porque faz muito líquido, transudação de líquido na retina, né? E aí mantém e vai acompanhando, né? Para não evoluir. E o controle glicêmico absoluto é extremamente importante, porque se você continuar com a glicose descompensada, você vai piorar a retinopatia, né? Mas uma vez retinopatia, você consegue controlar, tá, Cláudio? Mas acabar com aquela lesão que já houve é praticamente impossível, né? Então, Professora, oi. você pode repetir a fisiopatologia quando há a alteração da refração, por favor? Posso. Então, a hiperglicemia, né, fica um meio hipertônico. Então, o cristalino, ele é uma esponja, né? Ele fica ali, é uma lente biconvexa. Então, aquele líquido hipertônico acaba encharcando o cristalino. Então, pensa, o cristalino está assim, entra líquido, ele faz assim. O que acontece com o olho? A hora que você entra com a luz aqui, a luz vai demorar para passar. Então, a imagem vai formar onde? Antes da retina. Então, o paciente vai ficar míope. Tá? Entendi. Obrigada. Tá bom? Espera aí que tem, acho que mais perguntas aqui. Não, acho que é só chamada da galera. Então, definição, né? Diabetes, hiperglicemia, né? Constante, sem controle pelo dieta, exercício físico, né? Então, o paciente precisa medicar ou com hipoglicemia antioral, no caso do diabético tipo 2, ou com insulina, no caso do diabético tipo 1, ou insulina e hipoglicemia antioral, no caso do diabético tipo 2. A incidência é bem alta, né? Então, a gente sabe que hoje, com as síndromes plurimetabólicas, ainda mais agora na pandemia, que a gente observou foram pacientes muito descompensados de tudo, né? Então, eu que faço glaucoma, paciente descompensado por glaucoma, muito, a gente até tem um trabalho do Conselho Brasileiro de Oftalmologia com atraso de diagnóstico de glaucoma nessa pandemia, com a gravidade que isso, o impacto que isso pode ter, né? A retinopatia diabética hipertensiva, a mesma coisa, os pacientes ficaram com medo de ir a médico, né? Ficaram em casa sem fazer exercícios, comendo, né? Principalmente paciente idoso, né? Então, a incidência, agora a gente, provavelmente, os próximos estudos aí dos endocrinologistas para a incidência de diabetes provavelmente vai aumentar absurdamente, né? E os fatores predisponentes, o paciente que já tem aquela obesidade central, abdominal principalmente, né, porque a insulina lá age menos na obesidade abdominal central, paciente cardiopata, o paciente que tem péssimos hábitos de saúde, né, e alimentares também, então o paciente que é sedentário, tabagista, alcoolista e que fazem uma dieta pobre em vitaminas e rica em gordura, né? Então, a gente sabe que isso não é uma coisa que eu estou falando da boca para fora, né? Vocês sabem que isso é real, né? E aí o paciente fica diabético, assim, e aí a gente fica naquela expectativa, né? Vamos diminuir, vamos melhorar a alimentação, vamos fazer exercício, e a glicemia continua alta. Então, a hemoglobina glicosilada, sempre faço pedido no consultório, né? Como que a glicemia se comportou nos últimos 3 meses. Geralmente vem acima de 7, 8, né?
então está bem alterada. A gente tenta indicar todo o acompanhamento, mas a gente sabe que é difícil. Geralmente, esse paciente é cardiopata, hipertenso diabético. Claro que existem os diabéticos compensados, controlados, e que fazem acompanhamento direitinho, tá? E a retinopatia diabética ela é composta de fases, tá? É importante a gente saber a fase não proliferativa e a fase proliferativa. Então, o Cláudio me perguntou sobre retinopatia diabética e a lesão ser reversível ou não. Na fase não proliferativa, o proliferativo vem de vaso. O que é vaso? Neovascularização. Então, quando a gente tem um problema cardíaco, né, o paciente, a gente tem uma fama de falar que quando o paciente infarta com 40 anos, geralmente ele vai a óbito. Por quê? Porque não tem vaso colateral, né? Ele não tem vaso, neovascularização cardíaca, que faça aquele sangue ir por outros vasos e irrigar o coração. O idoso, ele tem uma neovascularização. Então, geralmente, quando o idoso infarta, se não for um infarto muito grave, ele consegue recuperar através da neovascularização. Então, para o coração, a neovascularização, entre aspas, é até uma coisa boa, né? No caso de um paciente que tenha dislipidemia, alteração grande de descendente, obstrução de artéria, né? Para o olho, a neovascularização é a morte do olho. Olho odeia neovaso. Olho com neovascularização é grave, porque a retina, ela tenta compensar a hipóxia, ela tenta compensar toda essa alteração de vaso, dando mais vaso para o olho, para ele tentar sobreviver. Só que o pensamento é o contrário. Quanto mais vaso você dá para a retina, pior é para o olho. Então, a diferença da não proliferativa para proliferativa é a neovascularização. O que acontece na neovascularização? Imagina você vascularizar uma mácula que tem que ser livre para enxergar, né? Imagina que esse vaso, ele prolifera de uma tal forma que ele raiza para o olho inteiro. Então, ele desce para o trabeculado posterior, entra lá dentro do trabeculado. Então, o que vai acontecer? O líquido, que é o humor aquoso, que precisa ser drenado, ele vai ter dificuldade de escoar. E ele vai lá na íris, fica um monte de vaso na íris aparecendo, de uma tal forma que a íris começa a sangrar, faz ifema, o paciente faz uma coisa que é devastadora, que chama glaucoma neovascular, porque ele começa a não ter drenagem, né? Então, ele perde o olho. Tratar glaucoma neovascular é muito difícil, tá? Então, para o olho, a neovascularização é a morte. Pensa assim, é perder a visão, né? Muito difícil você conseguir controlar uma fase proliferativa de retinopatia diabética. Então, a gente começa na fase não proliferativa com o líquido na retina acumulado, porque o vaso começa a transudar, então tem microaneurismas, você vê um monte de saquinhos assim em cima do vaso, né, sofrendo, as microhemorragias, um monte de pontinho de hemorragia, né, os exudatos duros, porque começa a ter depósito lipídico na retina, engurgitamento do vaso, até exudato algodonoso de uma forma mais isquêmica, tá? Mas o exudato algodonoso, ele é mais branquinho, o exudato duro, ele é mais amarelinho. O exudato algodonoso acontece na maioria das vezes na retinopatia hipertensiva, e o exudato duro acontece na maioria das vezes na retinopatia diabética. Tá? Mas numa retinopatia diabética de fase não proliferativa mais avançada ou pré-proliferativa, o paciente também pode ter exudato algodonoso, tá? E aí, a fase proliferativa, o que ela me fala quando a gente tem proliferação? Neovascularização retiniana.
o olho está isquêmico, o olho está edemaciado, está em sofrimento, esclerose vascular. E o que que a retina faz? Eu preciso dar oxigênio, né? Então começa a ter formação de neovasos, fatores de crescimento vascular endotelial. Então começa a ter vaso onde não deveria ter. E aí, esse crescimento neovascular endotelial faz ter sangramento, e a gente tem o que na retina? Vítreo. O vítreo é formado por ácido hialurônico, água e colágeno. É uma cola. Se vocês provavelmente nunca tiveram a oportunidade de deparar com o vítreo, né? Eu já tive algumas vezes. O vítreo ele é viscoso. Você pega o cotonete e faz assim, ele faz uma linha. Ele é viscoso, tá? Professor, Imagina. Oi. o vítreo é formado com o quê? Ácido hialurônico, água e colágeno. Obrigada. Nada. Então, imagina um visco, uma substância viscosa com sangue. Então, sangue na retina e o vítreo que é viscoso. O que que acontece? Faz um chiclete, né? Imagina, sangue no vítreo, fica aquela substância elástica, viscosa. E o que que acontece? Faz um tecido fibrovascular na retina. Começa a sangrar, hemorragia vítrea e descolamento de retina. Então, o final da fase proliferativa é o descolamento de retina. O paciente começa a tracionar o vítreo, né, por causa do sangramento, e descola a retina, faz um rasgo, que é característico do descolamento de retina do diabetes, que é o descolamento de retina tracional, por tração vítreo-retiniana. Ontem eu atendi uma paciente de 40 anos com catarata total, diabética tipo 1. O que é catarata total? Todo cristalino opacificado. Eu não conseguia ver nada na retina. Ela tinha que operar a catarata, porque ela é diabética e precisava tratar a retina, e o outro olho já tinha retinopatia diabética. Ou seja, provavelmente esse olho que eu não consigo ver nada na retina, tem uma catarata total, tem uma retinopatia diabética. E aí, eu fiz um ultrassom para ver. Ela tinha traves, tração vitreoretiniana, quase descolando a retina, paciente de 40 anos, né? Então, para vocês verem, isso é todo dia, né? Que a gente tem contato. Então, o final da fase proliferativa é o descolamento de retina tracional, que é extremamente difícil de tratar, porque você tem que fazer um monte de cirurgia, você tem que fazer a vitrectomia, que você quebra o vítreo lá dentro. Depois que você quebra toda essa proliferação vitreoretiniana, você tem que colar uma retina que já é doente, né, que já tem líquido, que tem uma dificuldade de colar, mesmo com gás, com óleo de silicone, ou com faixa de buckle, que a gente fala, que é uma outra técnica, que é quase praticamente impossível passar faixa de buckle num paciente que tem retinopatia diabética proliferativa, tá? Então, é muito grave, né? Então, olhinho normal. Aqui a gente já vê os exudatos duros, tá, gente? Olha, observem, né? As áreas de microhemorragia, ó. Tá? O que são essas manchas aqui? Professora, Cláudio? professora, Cláudio, tá aí? Oi? é porque não estava apontando na tela, para mim, pelo menos. Agora voltou? Não, professor. Não. Seta Não? tinha aparecido, mas não estava movendo. E agora? Não. Voltei à página, certo? Isso. Ó, e agora? Ó, Também não. Não. então, eu vou descrever para vocês. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos vendo. A Só não primeira tava- foto, a primeira foto superior à esquerda tem uma retina normal, tá? Sim. A segunda foto superior à direita tem uma retina com retinopatia diabética. Então, esses pigmentos mais amarelados do centro, perto da mácula, esses pigmentos são exudatos duros.
Vocês estão me ouvindo? Sim, Tá todo próxima mundo- mácula. Todo mundo assim, Sim, ó. sim. Tá, próxima Aí, mácula. galera, Rodolfo, Tá na me mácula ajuda. ali. Né? Ah, maravilha. E aí, nós temos esses pontinhos vermelhos, são microhemorragias. Certo. Próxima Ok. mácula também. Isso. Aí eu chamei o Cláudio, porque o Cláudio me perguntou sobre ser reversível ou não. Então, nesse caso aqui, Cláudio, a gente começou com uma retinopatia diabética não proliferativa, tá? Com pontos de exudatos duros e microhemorragias. Vocês estão vendo aqui nas arcadas uns pontos meio pigmentados? Nas arcadas dos vasos, superior e inferior. Sim. Vou desenhar para vocês. Acho que vocês não estão conseguindo ver nada, né? Não está aparecendo o cursor. Eu não vi, não. Tá, peraí, que eu vou te ajudar. Eita, Lívia, peraí. Agora apareceu. Tá, então vamos lá. Tá vendo aqui o circulado de preto? Tem umas manchas, né, que você pode ver, Cláudio, nos vasos, bem na linha dos vasos, várias manchinhas. Brancas. Dentro do círculo preto. Tá lá em cima, então, na Em parte cima e superior. embaixo. Tem embaixo certo. também, tá? Certo. Isso é tratamento a laser. O que a gente faz? A gente mata a gente mata o aneurisma, o microaneurisma, cada bolinha dele, e vai fazendo um laser ali para secar a retina. Então, é a tentativa de secar a retina fazendo esse laser, tá? Então, são marcas de laser, marcas de tratamento. Oi? Como se fosse algumas cicatrizes, né? Se fosse uma cicatriz. Então, esse olho é um olho tratado a laser, tá? Mas ele se mantém com um líquido, porque exudação dura, que está circulado ali de vermelho, é líquido, tá? E tem exudação dura perto da mácula. Então, esse olho ainda está em sofrimento. E o verde que eu circulei é hemorragia, tá? Aqui nós temos uma retinopatia diabética não proliferativa, tratada com laser, mas ainda se mantém em atividade, tá? Então, esse paciente provavelmente vai ter que fazer panfotocoagulação, vai ter que queimar esses vasos perto da mácula, mas não pode queimar a mácula, porque se você queima a mácula com laser, o que acontece? Você perde a qualidade da visão, né? A fóvea está ali dentro, né? Então, olha quanto é complexo isso, Cláudio, por isso que eu te chamei. Isso é uma retinopatia diabética leve, tá? É muito complexo. Então, o paciente começa a ter microaneurisma, começa a ter lesão, ele precisa ser tratado com laser o quanto antes, tá? Agora, na figura de baixo, à esquerda embaixo, né, a primeira de baixo à esquerda, já tem uma retinopatia diabética proliferativa, tá? Podem ver com muita exudação. Tem laser já também, o paciente já fez tratamento, ó, observem que tem marcas de laser na retina, tá? E que não foi controlada, né? Não foi controlada. Então, ele começou a ter neovascularização, podem ver que tem vasos bem fininhos perto da mácula, tá? Vocês começam a ver que tem uns vasinhos chegando perto da mácula, a mácula, ela é livre, ela não pode ter vaso, tá? E a figura de baixo, lá embaixo, a figura, a da direita, a última, com muita microhemorragia, mas observe o quanto que essa retina está pálida já,
já está num processo de palidez. Olha a retina da retinopatia diabética do lado direito superior, como ela está laranja, e olha a inferior como está pálida, já é uma retina isquêmica, né, terminal. Olha como o nervo óptico, né, está apagado na figura de baixo, né? Observem, ele não tem muito bordo mais. Olha comparando com a de cima, né, que já tem uma delimitação de nervo óptico direitinho. Embaixo já tem muito edema. A retina está muito edemaciada. Maíra, pode falar. Eu ia perguntar do nervo óptico mesmo, que ele estava meio apagadinho. Mas aí Então, você falou, aí eu baixei. Isso é edema, é líquido, tá? Deixa eu apagar aqui, senão isso aqui vai para o resto da aula junto. E nesse caso aí desse paciente, nessa última imagem que você explicou, a visão dele praticamente já está perdida já. Praticamente perdida, Rodolfo. Praticamente, deve ser movimento de mão. Tá? Isso aqui é o nosso dia a dia, tá? Bem grave, né? Ó, edema, ó, o nervo óptico totalmente apagado, né? Engurgitamento vascular. Como é que eu sei que não é retinopatia diabética hipertensiva? Provavelmente esse paciente é diabético e hipertenso, né? Ele já tem as duas retinopatias aí que se juntam e fazem piorar. Olha quanto... Vocês estão vendo o cursor? Não. Não? Não. Que saco, né? Isso desapareceu. Ontem o pessoal estava meio que reclamando mesmo de que o Zoom estava meio doido. Ó, tá vendo esses vasos aqui? Tudo neovascularização, ó. Neovaso, tá vendo? Ó os vasos todos fora do lugar, ó. Tá vendo? Esse paciente provavelmente tem já um glaucoma neovascular, já tem vaso lá no trabeculado. É o caos, gente, é o caos, é muito complicado. Eu tenho paciente cego bilateral por retinopatia diabética, um só não, vários, tá? Já chegaram para mim cegos, né, com glaucoma neovascular grave. É muito triste você dar esse diagnóstico. Nossa, é muito difícil, muito Até o mesmo. nervo óptico ali também já está bem mais Tá demasiado, esclarecido, né? Tá demasiado. Aqui o nervo tá até um pouco mais nítido, mas pode ver que ele tá pálido, né? Que ele perdeu aquela coloração rósea, né? Olha esse olho aqui, já tentaram fazer laser bastante, tá vendo? Na periferia tem um monte de ponto de laser mais marcadinho, certinho, hiperpigmentado, né? Olha quanta exudação dura, algodonosa, hemorragia retiniana, pontos grandes de hemorragia, né? Acho que alguém levantou a mão. Professora, eu queria perguntar uma coisa. Pode perguntar. Então, eu queria saber como que eu vou diferenciar na imagem o exudato duro do algodonoso. O exudato algodonoso, ele é mais branquinho, assim, ó. Ele é mais clarinho e ele é maior, ele é mais grossinho. O exudato duro, ele é mais amarelinho, ele é mais lipídico e pequenininho, tá? O algodonoso, ele é maior e branquinho. O duro, ele é lipídico e pequenininho. Ah, beleza. Obrigado. Beleza? Uhum. Ó, uma área de hemorragia retiniana, um bolsão de hemorragia, né, na região inferior, tá? Aqui já tem uma foto de descolamento de retina com proliferação vitreoretiniana, tá? Essa imagem branca na região inferior já é toda já é terminal. Esse olho já até provavelmente, Rodolfo, esse já não tem mais visão, né? Já o nervo óptico nem tá ali mais, ó, já até apagou o nervo, tá? Isso aqui já sangrou, já ressangrou, já tentou cirurgia, tudo, e ficou uma sequela aí nessa proliferação vitreoretiniana, né? E o diagnóstico? Uma oftalmoscopia... Oi. Aquilo rosado lá no meio é a mácula, seria? Aqui, ó. É que tá com o brilho da retinografia, tá? Mas é a mácula.
E o diagnóstico, a oftalmoscopia, né? Então, vocês lá no ambulatório comigo, a gente vai começar a... É legal, porque, assim, tem uma metade da turma que teve aula comigo, a outra metade não. Quem teve, é legal que a gente dá um segmento, mesmo depois de um tempo, vocês estão no quinto, eles estiveram no sexto, mas quando entra no internato, parece que está meio fresco ainda. Então, a gente começa a usar isso que a gente fala no dia a dia, né? Então, é muito legal esse contato. Então, a oftalmoscopia, a primeira aula a gente aprende a fazer. Então, a oftalmoscopia direta no seu consultório, você que vai ser cardio, endócrino, né? Começar a ter habilidade para fazer isso, né? Então, olha, você está com vaso alterado, vou te encaminhar para o oftalmo agora. A retinografia simples, que são todas essas fotos que eu mostrei para vocês, né? Eu tenho um aparelhinho portátil que eu fotografo a retina do paciente e imprimo, né? Ou a fluorescente, que é a angiofluorescenografia, para a gente ver onde tem líquido, edema, que é um exame extremamente importante. O ultrassom, que foi o exame que eu fiz ontem na paciente, catarata total, para ver a retina, né? E tinha uma proliferação vitreoretiniana muito grande. O controle glicêmico no tratamento primário, primordial, absoluto, né? O problema, uma vez a gente fez uma live, eu, a Vivian da Endócrino, que dá aula para vocês aí em Vassouras, né? Que ela é um fenômeno, ela é muito boa. E a gente estava fazendo uma live com os alunos da Liga de Endócrino, e eu falei uma coisa que ela chamou a atenção dela, assim, que ela concorda, que ela já sabia, mas que o problema da glicemia, do diabético, claro, além da hiperglicemia, é esse descontrole de hipoglicemia e hiperglicemia, hipoglicemia e hiperglicemia. Essas descompressões bruscas de glicemia, né? Tá 70, tá 300. Outro dia tá 40, aí faz hipoglicemia e tá 500, né? Essas descompressões fazem lesar muito o nervo, né? O que mais lesa. Às vezes um paciente com 200 de glicemia, ele vai ter uma retinopatia diabética ali em 10 anos, mas se ele mantém ali, ele começa com uma retinopatia mais leve. O paciente que faz essas alterações glicêmicas no decorrer do dia, né, são pacientes que fazem muita retinopatia diabética, tá? É a vitrectomia, que é uma cirurgia que a gente limpa a retina, tenta tirar o máximo de sangue, né? É um aparelhinho que come o vítreo, vai limpando tudo lá dentro do olho. A fotocoagulação a laser, que é o que a gente começa a tratar, um laser de luz vermelha, que tem comprimento de onda. Um laser de luz vermelha, que tem comprimento de onda Longo. Curta. longo, e que Longo. trata a nossa retina, porque se tivesse comprimento de onda curto, o que ia fazer? Ia queimar a retina, né? Muito bem, Marina. Então, o comprimento de onda longo, por isso que a gente usa aquele laser vermelho para tratar a retina, é um laser vermelho. E a retinopexia, que é o que cola a retina, né? Então, pode ser feita com óleo de silicone ou gás, você joga aquele gás para empurrar a retina para tentar colar. Ou a faixa de buckle também pode ser um outro tratamento, que a gente passa tipo um pneu em volta do olho, para o olho tentar colar a retina e tentar recuperar a visão do paciente. Demos uma pincelada em retinopatia diabética hipertensiva, vamos falar do que a gente pegou no ambulatório semana passada, de uma oclusão vascular, paciente com retinopatia hipertensiva grave, moderada no olho, retinopatia hipertensiva grave no outro olho, que não sabia, hipertenso descompensado, fez uma crise hipertensiva, foi parar no pronto-socorro com mais de 24/12 de pressão arterial, foi para o pronto-socorro, foi medicado e liberado. A visão do olho esquerdo piorou bruscamente, já era uma visão ruim, ele tem uma retinopatia hipertensiva moderada no direito, fez uma oclusão de veia central da retina no olho esquerdo. A oclusão pode ser de artéria central ou de veia central, e ela pode ser até de um ramo da retina, só de uma parte da retina ocluir, né? Se for de ramo, o tratamento é mais fácil. Se for uma oclusão de veia central da retina, tem ainda como tratar. O paciente pode evoluir para uma coisa que chama-se glaucoma dos 100 dias, porque a retina vai ficar recoberta de sangue e vai fazer uma hipóxia, né? E começa a ter neovaso também, a oclusão de veia.
Agora, a oclusão de artéria, ao contrário, não faz sangue nenhum, a retina fica pálida e a mácula fica vermelha, que a gente chama de mácula em cereja. Vou mostrar para vocês. Então, a diferença de oclusão venosa de oclusão arterial é grande. A oclusão venosa, a gente ainda consegue recuperar um pouco da visão do paciente. Se o paciente ocluiu a artéria, acabou, ficou cego, tá? Não tem o que fazer, infelizmente. Uma oclusão de ramo. Então, o paciente com a retina lá, né, bonitinha, alguns vasos mais tortuosos, fez uma oclusãozinha de ramo. Só uma regiãozinha da retina que ocluiu, tá? Esse sangramentozinho que eu acho que vocês continuam sem ver o meu cursor. Esse sangramento aqui, só numa parte, né? Sangrou a retina, o sangue passou, na hora do retorno venoso, voltou uma parte, outra parte está ocluída, porque o ramo tem um trombo. Então, ele ficou ali e fez essa região ficar com uma área de hemorragia. Nesse caso, é fácil tratar. Eu tenho uma paciente que ela fez uma oclusão de veia central da retina e de ramo ao mesmo tempo bilateral. Vrau! Crise hipertensiva, tá? É muito grave. Aqui é o caso do nosso paciente do ambulatório, tá? Ele fez uma oclusão de veia central da retina, hemorragia nos 4 quadrantes. Não tive a oportunidade de ver, não teve ninguém que não conseguiu ver no oftalmoscopia direta essa lesão, tá? Eles ficaram assim, né, espantados com o quadro do paciente. E aqui uma oclusão arterial, a retina totalmente pálida, com a mácula vermelhinha, olha lá. A gente chama de mácula em cereja. Então, uma oclusão arterial e uma oclusão venosa, hemorragia nos 4 quadrantes, oclusão arterial, mácula em cereja. Mácula em cereja. Oi. Perdão, a mácula tá onde ali? Vamos lá, vou desenhar para você, tá? Quem tá falando? É a Mayra. Oi, Mayra. Ai, tô te chamando de Mayra, Não desculpa. tem problema não, isso é normal. Ó, Mayra. A mácula lá. Tá bom, Verdinha. obrigada. Viu? Vi, agora eu vi. Tá bem Ah, tá. pequenininha. Muito diferente, né? É. Lindo, né? O olho, né? Fala a verdade. Vocês estão apaixonados. O Lindo Rodolfo, e complexo. tenho certeza que ele ia estar adorando. Oi? Lindo e complexo. É amor à primeira Complexo. vista. Complexo, mas muito legal. A hora que vocês começarem a ter contato mesmo, vocês vão adorar. E vamos continuar com o nosso fundo de olho, né? A gente está falando de fundo de olho. O que a gente pode encontrar normalmente no fundo do olho, né? Então, falamos de retinopatia diabética hipertensiva. Primeiro, nós diferenciamos os exames, oftalmoscopia direta da indireta. A retinopatia diabética hipertensiva e a retinopatia hipertensiva e a retinopatia diabética. Depois falamos das oclusões, oclusão de veia central, oclusão arterial. Agora as degenerações maculares, né? As degenerações maculares, DMRI, alguém deve ter alguma avó que fala que tem drusa na mácula, degeneração macular, né? Senil, né? O que é isso? Oxidação na mácula, né? Formação de oxidação na mácula, né? Que pode ser seca e pode ser úmida, né? Então, olha só, gente, esse paciente não tem retinopatia diabética nem hipertensiva. Olha como a retina dele é linda e maravilhosa. Só que olha lá na mácula. Tem um monte de pigmentozinho, tudo um juntinho do outro. Isso são drusas, drusas coalescentes, drusas, degeneração macular. Antigamente era degeneração macular relacionada à idade, provavelmente vai mudar esse nome, né? Porque nós estamos vendo pacientes muito jovens com drusas na mácula, porque radiação ultravioleta e radiação de luz azul, tá?
nós temos uma membrana na nossa retina, que chama membrana de Bruch, né? Que é um filtro que filtra todas as oxidações nocivas à retina, o epitélio pigmentar também, e muitas vezes essas membranas não são capazes de bloquear toda a radiação que a gente emite. O paciente concomitantemente tem hábitos ruins, como tabagismo, se alimentam mal, né? Com pouca utilização de vitaminas antioxidantes, alimentação pobre em vegetais verdes, folhas verdes escuras, né, que são importantíssimos para diminuição de drusas maculares. Eu vi um estudo americano que eles fizeram uma projeção para pacientes que fizeram uma dieta rica em espinafre, e os que não fizeram com degeneração macular, e tiveram um resultado muito bom com espinafre, tá? A alimentação rica em espinafre. Então, a degeneração macular ela é muito relacionada à hereditariedade, então, se alguém na família tiver, fique atento já a partir dos 40 anos, começar a fazer mapeamento de retina para identificar essas lesões de degeneração macular, tá? Olha, a retina livre nos outros extremos e a mácula recoberta de drusas. Oi? É porque seriam esses pontinhos amarelos, certo? São mais amarelados. É porque eu estava meio em dúvida, porque de primeira, assim que eu olhei, eu achei que seria o exudato duro. Sempre tem muito boa pergunta, né? O pessoal sempre confunde, mas aí a gente tem que ver pelo histórico do paciente, né? Então, esse paciente não tem retinopatia, não é diabetes, não é hipertenso. Se ele for diabético e hipertenso junto, muitas vezes dá confusão, mas a degeneração macular pura e simples, ela é localizada só na mácula. Um paciente que tem retinopatia diabética hipertensiva, você vai ver alterações vasculares difusas, tá? Então, assim, a princípio você até pergunta, você é diabético? Dá aquela dúvida, mas no final das contas você acaba fazendo o diagnóstico, tá? O importante é você saber que está alterado, né? Isso é que eu quero que vocês saibam. Muitas vezes eu preciso de OCT, que é uma tomografia de coerência óptica macular, para ver se tem líquido na mácula, para ver se tem umas características de cisto, que são muito características de degeneração macular. A gente consegue fazer diagnóstico através de outros exames. Mas quando vocês visualizarem, é degeneração ou é retinopatia, né? Se vocês souberem que está alterado, é o que importa, tá? Mas o que dá na degeneração macular são drusas maculares, tá? E ela é bem amareladinha mesmo. E ela é bem focada, ela é bem no foco da mácula e bem certinha. E você não vê as outras regiões da retina alteradas. Cláudio, o espinafre, ele é um ótimo antioxidante para paciente que tem degeneração macular. Tem um estudo americano que fez um teste com pacientes usando o espinafre diariamente e pacientes que não usaram. São esses estudos aí que tem para tudo, né? E viram que a folha verde, principalmente o espinafre, ela diminui muito a proliferação de drusas maculares, tá? Ele é um ótimo antioxidante. Mas seria só o espinafre ou qualquer outro antioxidante? Qualquer outro antioxidante, todas as vitaminas, vitamina A, vitamina E, riboflavina B12, todas as complexo B, vitamina D, ômega 3 e 6, todas isso, tudo é antioxidante, principalmente a zeaxantina e a luteína para o olho, né? Então, hoje a gente consegue comprar, tanto é que essas vitaminas, quando a gente vê drusa na mácula, a gente já introduz esses complexos vitaminos com doses altas. Esse estudo foi só com espinafre, tá? Ele fez só com espinafre e viu que o espinafre tem um forte poder antioxidante para quem tem degeneração macular. Mas, geralmente, eu falo, come mais o espinafre, pelo menos umas 2, 3 vezes por semana, e eu prescrevo complexo vitamínico antioxidante para os pacientes. Eu uso, tá? Eu uso antioxidante mês sim, mês não, né? Com luteína, zeaxantina e outras
e outras formulações aí, eu uso o Luvisesse, mas não é nenhuma propaganda, tá? Que é uma medicação já complexo próprio para o olho. E antioxidante é extremamente importante para melhorar e diminuir a proliferação ou a piora do quadro da degeneração macular. Esse paciente pode ficar com perda de visão central permanente, tá? Professora, Oi, Obrigado. nessa última imagem que a senhora passou aí, ela tem a degeneração macular senhora, tanto, putz grila, hã? não, tanto Senhora, seca velho, quanto tô úmida? velha desse jeito, pô! Fala aí, o Não, que você quer então, nessa última Respeito. imagem? nessa imagem, tem tanto seca quanto úmida? Nossa, que brilhante, hein? Tem tanto seca quanto úmida, tá? A úmida, geralmente, ela faz uma exudação bem pequenininha, assim, faz uma membrana em cima da mácula, meio melada, assim, que a gente chama de membrana neovascular subretiniana. Isso é muito específico para a gente aqui, para a gente conversar, tá? E a seca, geralmente, ela é mais atrófica, tá? A seca, geralmente, ela é mais já finalizada, mais cicatricial, tá? É mais pigmentada até, você vê até mudança de coloração, tá? A úmida fica mais amarelada, a seca já começa a alterar. Então, aqui, não sei se o cursor está aparecendo, né? Mas a gente está vendo a mácula no centro, até com um pouco de sangue, porque está com lesão úmida ali. Aí, a hora que você... ali está bem coalescente, né? A hora que você chega para o canto, você vê uma área mais hiperpigmentada ali, que tem um pouco mais de lesão atrófica, lesão seca, tá? Ah, tá. Obrigado. O buraco de mácula, que é outra coisa que a gente vê muito no nosso dia a dia. Semana passada alguém me perguntou sobre buraco, mas era um opérculo de degeneração miópica, né? Que é totalmente diferente. O buraco de mácula é real, um buraco na mácula. A mácula faz um buraquinho, né? Que varia de 1 a 4 graus. Geral 4 graus de a classificação, não grau de óculos, tá? A classificação do buraco macular vai de 1 a 4. 4 é um buraco macular muito grande, com baixa divisão e metamorfopsia, ou seja, o paciente vê tudo dobrado, torto, né? Podem ser relacionados a trauma ou idiopático. Quem tem descolamento de vítreo, que é o gel que é descolado, que vê mosquinha volante, observar sempre para ver se esse gel não está em cima da mácula tracionando, porque é uma das principais causas de buraco macular é descolamento de vítreo em cima da mácula, porque puxa um pouco da mácula e a mácula abre, tá? É comum mais em mulheres acima de 60 anos, faz a visão ficar alterada e a gente geralmente opera, faz um pucker macular, faz uma sutura na mácula, a gente cola a mácula de novo e esses pacientes, infelizmente, fazem alteração da forma da visão, né? Então, vê uma linha mais torta, um rosto mais... É difícil, assim, de você conseguir recuperar todas as células maculares uma vez que você mexe nela, né? Só de tocar na mácula, você já tem alteração de visão e tudo. Então, aqui, ó, meu negócio não está funcionando, só para vocês terem uma ideia do buraco da mácula, tá? Ó, a mácula está aqui é um buraco grau 4, você olha na retina, buraco macular, cirúrgico. Tem que suturar a mácula e colar ela de novo para ela ficar direitinha no lugar, tá? Então, se vocês fizerem uma oftalmoscopia, o paciente está tendo metamorfopsia, olha, fala, opa, tem um buraco macular. Nossa, imagina, que legal. Fala, cara, que médico. É fácil de ver, né? Só olhar e ver, pô. A serose central é uma doença muito comum no nosso dia a dia, né? Principalmente homem que dá piti. Então, é homem com personalidade tipo A. Então, aquele cara estressado, que já chega reclamando, que fala, que agora, graças a Deus, está de máscara, mas começa a falar, você vê as gotinhas saindo. Que a pessoa já é estressada, né? Mas eu também não culpo, porque, poxa, eu trabalho em Volta Redonda. Aqui a gente tem uma coisa que chama-se Siderúrgica Nacional.
Então, o cara trabalha 0 hora, 24 horas numa ponte rolante, se ele errar, explode o negócio, né? Ou num alto forno. Então, o cara aqui é a cidade da Serosa Central, o cara é muito estressado. Então, ele tem um ataque de fúria, né? E é homem jovem, geralmente muito relacionada a homem, a doença é relacionada a homem jovem, de pessoas muito ansiosas que fazem uma crise de ansiedade muito grande, um estresse muito grande, que fazem líquido na mácula, por estresse. A mácula fica demasiada, né? E aí ele chega lá com a visão embaçada e a gente vai conversando, calma, vamos te encaminhar para o psicólogo para a gente tentar resolver, ou em pacientes que fazem uso crônico de corticoide. A visão fica também distorcida, sempre quando vocês pensarem em mácula, pensam em distorção da visão, tá? Geralmente a visão tem uma resolução espontânea, com bom prognóstico. Esses pacientes, eles demoram um pouquinho, mas hoje em dia nem tem tratamento, é só a gente aconselhar a realmente o paciente tirar umas férias, ou ficarem mais tranquilos, um tratamento psicológico, encaminha para o psiquiatra, começa a usar uma fluoxetina, algo mais para a crise de ansiedade, né? E esses pacientes, eles geralmente têm um bom prognóstico, uma resolução espontânea. Então, olha só, a gente acabou de ver um buraco, né? Certo? Agora, olha só, a mácula está bem aqui, ó, olha o líquido aqui, ó, fica mais pigmentada, um edeminha de mácula, tá? Eu vou tirar aqui para vocês verem só o contorno aqui, ó, vou tirar, hein, nessa região, ó. Vocês estão vendo que ela tá mais pretinha aqui, né, pigmentadinha, tá? Ih, serosa central, calma, vai dar tudo certo, conversa com o paciente, acolhe. Geralmente, esses pacientes têm fibromialgia junto, né? Então, tem que dar atenção, porque realmente é um quadro de estresse profundo, tá? Então, quando vocês vão à médica e falam assim, ih, falou que eu estou estressada, você não dá muita ideia, para a serosa central você tem que dar, tá? Porque é estresse profundo. Eu fico com pena. Edema macular cistoide é um outro assunto que é muito encontrado dentro do consultório, né? Geralmente após cirurgia de catarata. Então, se a sua avó operou catarata, ai, minha neta, tô ótima, nossa, nunca enxerguei tão bem. Dali a um mês, ela, nossa, minha visão embaçou. O que pode ser? Edema macular cistoide. Geralmente, um mês após a cirurgia de catarata, a mácula resolve ficar edemaciada, começa a inflamar, né? E aí o paciente faz uma baixa de visão. Também aqui, quando você olha, você vê uma mácula um pouco mais hiperpigmentada, tá? Ó, nessa região aqui, né? Ela fica um pouco mais borrada, pigmentada, você não vê o contorno direito da fóvea aqui, né? Ela fica mais com essa cara de líquido, né? E fala, ixi, vovó, você pode ter feito um edema macular cistoide, que é comum em pós-cirurgia de catarata. Então, o edema macular, geralmente a gente trata com anti-inflamatórios não hormonais, tá? É o cetrolac, cetoralaco, trometolato, que a gente usa muito na oftalmologia. Às vezes tem que fazer uma triancinolona intravítrea, mas é um pouco mais raro. Geralmente os pacientes têm resolução boa e ficam bem, tá? Quando a gente faz a angiofluoresceinografia, que é esse exame aqui, que a gente injeta contraste de fluoresceína na veia da pessoa e tira uma foto da retina, ela fica com essa característica que é patognomônica do edema macular cistoide, que é essa cara de pétala, petaloide, tá? Então, parece uma flor, né, edemaciada. Aí você vê que a mácula está edemaciada, né? E aí tem líquido ali na retina e começa a fazer o tratamento do edema macular cistoide, que é outra causa. Então, quando você estiver no seu ambulatório lá de geriatria, seu vovô fala, de repente, minha visão caiu depois de cirurgia de catarata, você vai falar para ele, você pode estar com edema macular cistoide. Fazer um fundo de olho aqui, aí você vê lá que a mácula está realmente alterada, tá?
Essas são as condições mais comuns do nosso dia a dia de fundo de olho, né? As patologias que vocês conseguem fazer uma oftalmoscopia e identificar com certeza absoluta, tá? Só de saber que está alterado já acho muito bom, né? Geralmente o aluno fica com dificuldade até de saber onde é o nervo, agora você já sabe onde é o nervo e a mácula, então isso é uma coisa ótima, né? E com certeza vocês vão saber o dia que tiver alterado, tá? Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje, uma aula de fundo de olho, né? Espero que vocês tenham aproveitado a aula e qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. Bom final de Obrigada pela semana. aula, professora. Obrigada De pela aula. nada, Obrigada meu amor. pela aula, professora. Obrigado pela aula. Obrigada, Nada. professora. Obrigado aí, bom final de Obrigado semana. pela aula, Semana que vem. professora. Bom final de semana. Obrigada, gente. Bom final de semana para vocês, tá bom? Descansem. Valeu, querida. Excelente fim de semana. Você também, Daniel. Um beijo, tá? Obrigada. Ei, Cláudio. Bom te ver. Prazer, viu? Um beijo. Obrigado. Imagina. Na estrada a conexão tá horrível, mas eu consegui pegar bastante coisa. Ai, tá bom. Que bom. Fico feliz, tá?